Saudações, adeptos do dado! A nossa história LGBTQ moderna passa por muitas décadas e por muitos símbolos. A Revolução de Stonewall foi a abertura para o início do movimento gay, que mais tarde se tornou o movimento LGBT. Ao longo de todo esse tempo, muita coisa mudou para abrigar novas identidades, novos significados e o respeito a quem sempre esteve à frente da nossa luta e sempre foi mais marginalizado. Justamente por isso eu decidi fazer este apanhado de bandeiras LGBTQ e seus significados, e um leve resuminho da sua história. Eu não pretendo me aprofundar em nenhuma das bandeiras, mesmo sendo bissexual, mas eu quero falar das principais bandeiras e das bandeiras menores para valorizar todo mundo. Esse é o segundo vídeo do nosso especial do Pride Month, no mês do orgulho aqui na Ordem do Dado, e nós vamos em frente agora. Por ordem cronológica, bandeira do arco-íris. Em 1978, Gilbert Baker projetou a bandeira do orgulho do arco-íris para a San Francisco Gay Freedom Celebration, que buscava representar a diversidade de gays e lésbicas do mundo todo. Mesmo com esse nome, ela nunca se propôs a representar um arco-íris de fato, e sim uma variedade de significados. Atualmente, a cor vermelha fica no topo e a violeta no fundo, mas a original não era assim. Originalmente, as 8 cores, de cima para baixo, e seus significados eram rosa para a sexualidade, vermelho para a vida, laranja para a cura, amarelo para o sol, verde para a natureza, turquesa para a arte, índigo para a harmonia e violeta para o espírito. Como faltava o tecido rosa específico na época e tinha uma certa urgência de poder imprimir, poder produzir a bandeira, essa cor acabou sendo tirada para a bandeira poder ser produzida. Em 78, a cor turquesa acabou sendo retirada e o índigo foi alterado para azul marinho, representar um pouco a mesma coisa assim. Provavelmente pelo mesmo motivo da falta do rosa, do tecido. Então, aí se fecharam as 6 cores que a gente usa até hoje na bandeira. A bandeira do arco-íris representa o movimento LGBT como um todo, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Bandeira da cultura ursina. Essa é uma bandeira que nem sempre faz sentido para quem acaba de conhecer. A cultura ursina, ou cultura dos ursos, surgiu de uma necessidade de acolher e empoderar homens ursos, com barba, muitos pelos e gordos, muitas vezes excluídos de uma sociedade gay que valorizava corpos magros. Acabou se criando uma subcultura dos ursos com códigos, vestimentas e métodos totalmente próprios. Homens gays e bissexuais sempre foram à frente da cultura ursina, mas essa cultura foi, em grande parte, a primeira a acolher homens trans excluídos, além de homens mais velhos, já grisalhos, que muitas vezes deixavam de ser valorizados pela idade, por causa da idade em outros espaços. Em 1995, Craig Burns revelou a bandeira ursina com uma faixa de cores bem diferente. As cores, que variavam entre preto, marrom, dourado e branco, buscavam representar pelos de mamíferos diferentes. Mas em nível menor, também representava a variedade dos tons de pele, mesmo não sendo o propósito original. E para fechar, uma patinha de urso super fofa. Bandeira bissexual. Vocês estão vendo aqui, Visão, aqui, bandeirão. Em 1998 chegou ao mundo a bandeira mais maravilhosa de todas. A bandeira bissexual. Michael Page projetou a bandeira pela necessidade de lutar contra a invisibilidade bi, que é muito real até hoje. Tem um vídeo aqui sobre isso, eu posso clicar no cardzinho e mandar ver. A origem da bandeira em si tem um método bem binarista, mas é bom lembrar que a bissexualidade não é binária, e nós, bissexuais, ressignificamos nossa identidade há muito tempo. Se você ver um bissexual falando, não, bissexualidade é binária assim, ele está errado, a gente caça a carteirinha dele e é isso aí, está proibidíssimo. Originalmente, o rosa no topo representava a atração pelo mesmo gênero. O azul, aqui embaixo, representava a atração pelo gênero oposto. E o roxo, no meio, representava a atração pelos dois gêneros, Hoje em dia, o consenso entre bissexuais é que o rosa representa a atração pelo mesmo gênero, o azul representa a atração por outro gênero, ou outros gêneros, e o roxo sendo a transição que conecta tudo, representando a nossa queerness, a toda a variedade, tudo. Quer saber mais sobre o que é bissexualidade? Eu explico tudo nesse vídeo aqui. Bandeiras lésbicas. Sim, plural, porque tretinhas. Essa parte das bandeiras lésbicas tem 2 versões principais, com uma delas tendo ainda mais variações. A primeira foi desenhada por Sean Campbell e revelada em 2000. Trazendo uma bandeira roxa com um triângulo invertido, usado pelos nazistas para identificar homossexuais nos campos de concentração, e aí a gente ressignificou para poder empoderar a gente. E aí, dentro desse triângulo tem um Labris, um machado de 2 cabeças, que era muito relacionado com as lendárias Amazonas. Infelizmente esse design não pegou muito, e aí em 2010 rolou outra revelação, que é a Lipstick Lesbian. Ela trazia 6 tons de vermelho e rosa, com uma branca no meio e uma marca de batom.
A merda já começa quando a bandeira quer representar lésbicas com expressão de gênero mais feminina, como se fosse um tipo de lésbica muito oprimido pelo resto. E aí a autora dessa bandeira tem vários problemas de racismo e transfobia, então meio que ela foi deixada de lado. Mais recentemente, um leve redesenho da bandeira acabou sendo votado publicamente em 2017. A ideia original se mantém, mas a ordem das cores é invertida para dar mais valor às lésbicas butt, as lésbicas bofinhos, mais masculinizadas, e também as de não conformidade de gênero. Tem outra bandeira também com cores bem diferenciadas, proposta como uma nova bandeira lésbica. A ideia é ser tipo um espelho da bandeira do arco-íris, compreendendo que gays e lésbicas são dois lados da mesma moeda, mas também são diferentes, com diferenças importantes de serem reconhecidas. Bandeira trans. Essa bandeira magnífica foi proposta originalmente em 1999 e divulgada em 2000. A obra é de Monica Helms, uma ativista trans magnífica. Ela tem cores suaves, com 5 faixas e 3 cores. As faixas azuis representam as cores padrão para menino. As faixas rosa representam a cor padrão para menina. E aí a faixa branca representa pessoas transicionando ou que não se identificam com um gênero binário. Ou seja, desde a sua criação a bandeira trans representa sim pessoas não binárias. Há outras variações menores, incluindo uma como a faixa preta em vez da branca, representando a discriminação contra pessoas negras na comunidade LGBTQ, especialmente contra pessoas negras e trans, que, gente, foram essas pessoas que iniciaram o nosso movimento de orgulho, então, por favor, né? E aí, ela desse jeito aqui, e a obra da ativista Raquel Willis. Bandeira assexual. Em 2009, membros da AVEN, a Asexual Visibility and Education Network, participaram da Parada de São Francisco. Em 2010, depois de muito debate interno, o grupo estreou a bandeira assexual, que, convenhamos, é muito charmosa. São 4 cores, de cima para baixo. O preto representando a assexualidade, a falta de atração sexual ou atração sexual nula, ou não atração sexual. O cinza representando a parte cinza da assexualidade e sexualidade, como demissexuais, com algum tipo de condição ou especificidade para a atração sexual poder rolar. O branco representa a sexualidade em si, a atração sexual, então rola essa transição. E o roxo representa comunidade. A bandeira, desde a sua criação, traz a ideia dos níveis variados de atração sexual, entendendo que não existe um só tipo de assexualidade. Bandeira pansexual. A bandeira pan não tem criador conhecido, com seu uso vindo da internet desde 2010, mais ou menos assim. Ela possui 3 cores bem definidas. O rosa no topo representando a atração por mulheres, hoje em dia entendido como espectro feminino. Azul embaixo representando a atração por homens, ou, hoje, como espectro masculino. Amarelo no centro representando toda a parte não binária, incluindo a gêneros, bigêneros, gêneros fluidos, entre outros. Às vezes a bandeira aparece com a adição de um símbolo do P com uma seta cruzada na parte de baixo. É um símbolo anterior à bandeira, com o P de pansexualidade, a seta representando o símbolo de Marte, ou homens, e a cruz representando aquela cruzinha assim do símbolo de Vênus, ou mulheres. Bandeira intersexo. A bandeira intersexo, representando as pessoas que nascem com configurações reprodutivas fora do binário esperado, representa uma minoria muito invisibilizada. E pior ainda, muito mutilada e agredida. Não é raro que um bebê intersexo seja mutilado pelo obstetra que faz seu parto. E nasce, meu Deus, tem um piu-piu e uma pepeca, eu vou cortar o piu-piu e dizer que é uma menina. Sabe? Isso acontece bastante. Então é essencial que a nossa comunidade não se esqueça dessas pessoas. A bandeira foi projetada por Morgan Carpenter da Intersex Human Rights Australia. A ideia era criar uma bandeira que não fosse derivativa, com um significado muito próprio. O círculo representava o que não é partido, simbolizando a plenitude, algo completo. O direito de ser quem e como essas pessoas querem ser, com total autonomia corporal e integridade genital. Bandeira não binária. A bandeira representando as várias identidades não binárias foi criada em 2014 por Kai Rowan. São 4 faixas representando identidades diferentes. De cima para baixo, amarelo para pessoas fora do binário de gênero, branco para pessoas com múltiplos gêneros ou todos os gêneros, roxo para pessoas com uma mistura de gênero masculino e feminino, e preto para pessoas sem gênero algum. Existem inúmeras identidades não binárias, então a bandeira representa esses ideais em vez de coisas extremamente específicas. Outras bandeiras. No tipo de uma sessão de menções honrosas, vou voltar aqui outras bandeiras que eu acho importante citar. Bandeira da polissexualidade. Bandeira gênero fluido ou gênero flexibilidade. Bandeira genderqueer. Bandeira agênero. Bandeira aromântica. Bandeira demissexual,
Como é bonita essa bandeira, meu Deus. E as minhas favoritas. A bandeira arco-íris revisada pela Parada de Filadélfia de 2017, que incluiu uma listra preta e uma marrom para representar pessoas racializadas, especialmente pessoas negras, latinas e indianas excluídas pela comunidade, que acabou tendo uma versão ainda mais magnífica e mais maravilhosa na versão arco-íris do Progresso. Uma versão de 2018 que mantém o arco-íris de 6 listas, né, que a gente conhece, o mais famoso, colocando as 3 cores da bandeira trans numa seta na parte esquerda, e o marrom e preto com o mesmo significado de inclusão racial, mas também com o preto lembrando pessoas que vivem com HIV e o luto das tantas vítimas da AIDS. A posição da seta tem o significado mais maravilhoso de todos, representando o movimento, o nosso avanço, mas está bem à esquerda, mostrando que ainda há muito a construir e muito a avançar. Francamente, eu não vejo motivo para a gente não usar o redesign de Quasar, né, a pessoa não binária que fez essa bandeira. E se você sempre quis uma bandeira LGBTQ e não sabe como conseguir, tipo uma dessa aqui, eu vou sugerir a loja onde eu comprei essa daqui, essa coisinha linda aqui. É a La Liberté, que além de bandeiras de várias sexualidades, eles estão fazendo uma dessa do orgulho progresso pra mim. Eles também produzem binders e tops de compressão para homens trans e pessoas que querem ajustar formas dos seios. É uma loja pequena, assim, com um trabalho bem artesanal, mas é bem acessível para todo mundo. E é isso, gente, uma breve história das nossas bandeiras tão variadas e tão maravilhosas. Eu preferi não citar bandeiras que eu pessoalmente acho que não fazem parte da comunidade LGBTQ, como fetiches específicos, ou menos ainda tal bandeira de aliados hétero, porque, meu amor, a luta não é sobre você não tem que ter bandeira. Se você acha que faltou alguma coisa ou conhece alguma outra variação dessas, bota aqui nos comentários. E lembre-se, sempre tenha orgulho de quem você é. E nunca se esqueça que o nosso orgulho se deu porque mulheres trans, negras, bissexuais e trabalhadoras sexuais resistiram à opressão policial. E é isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou, falou.